Nessa semana, o governo americano, por meio do Pentágono, divulgou o seu novo documento de Estratégia de Defesa Nacional por parte do Departamento de Guerra, que é o novo nome dado ao Pentágono por parte das autoridades americanas, por parte dos Estados Unidos. E eu diria que, dentre outros pontos, fala sobre um combate à China, mas principalmente sobre uma supremacia militar dos Estados Unidos na América, chamando mais uma vez de o nosso hemisfério, e colocando que sim, atitudes serão tomadas contra aqueles estados, contra aqueles países que não se subordinarem às exigências dos Estados Unidos. E isso, com certeza, coloca o Brasil, sim, em risco, até mesmo risco militar. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, os Estados Unidos, além de ter divulgado por parte do governo americano o seu novo documento de estratégia nacional, divulgou nessa sexta-feira, por meio do Pentágono, um documento de mais ou menos ali umas 30 páginas, o seu novo documento de estratégia de defesa nacional, em que eles falam quais são as suas prerrogativas, os seus anseios militares. Mais uma vez ressaltando que a Europa continua sendo, sim, um parceiro estratégico, mas que a Europa tem muito mais poder que os russos, até mesmo econômico, comparando o PIB da Alemanha e da Rússia, e alegando que o único país europeu, que é a Alemanha, já é mais rico do que a Rússia. Por que os Estados Unidos deveriam pensar, então, em ficar defendendo ou ficar colocando seus equipamentos ali no continente europeu, alegando que a Europa deve pensar, sim, na sua própria defesa. Falou também que a região do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente é uma região estratégica e, por isso, coordenações com as Filipinas, com Coreia do Sul, com o Japão, vão continuar acontecendo, alegando que isso é uma questão de soberania e também de defesa nacional. Não vejo exatamente sobre esse ponto, né? Mas a gente pode deixar para um segundo capítulo. E deixando muito claro como que vai ser a forma de combate aos chineses e atuação na América, principalmente na América Latina. O documento deixa muito claro, por exemplo, que a China ela não vai ser combatida de maneira direta, mas sim de maneira indireta, com táticas que, segundo o documento, são táticas de contenção dos chineses. Se a gente observar os movimentos que os americanos fizeram nos últimos dias, eu acho que existem dicas bem importantes para a gente. Por exemplo, Mark Carney, primeiro-ministro canadense, fez uma visita à China, fechou um documento estratégico com os chineses que promete maior cooperação econômica, aumentar as exportações, por exemplo, de petróleo, e o Trump já respondeu, alegando que nunca que os Estados Unidos deixarão a China colocar um porto no Canadá para a entrada de produtos chineses no Canadá que entra no mercado americano. E que se essa parceria se consolidar entre Canadá e China, os Estados Unidos vão tarifar o Canadá em 100%. Inclusive, mais uma vez, resgatando o que ele colocava lá no comecinho do seu governo e chamando Mark Carney de governador, não exatamente de primeiro-ministro do Canadá. Ou seja, como se o Canadá fosse ser o 51º estado dos Estados Unidos. A gente pode associar também a própria atuação que os americanos tiveram na Venezuela, querendo ou não, uma das primeiras coisas que o Trump colocou quando ele fez invasão à Venezuela é que a Delcy Rodrigues, ela deveria evitar, inclusive a Delcy Rodrigues até falou sobre isso, hein? Que os americanos deram 15 minutos para ela, para o Jorge Rodrigues, que é o seu irmão e presidente da Assembleia Nacional, para o Diosdado Cabello, figura ideológica ali do governo, do ex-governo Nicolás Maduro, se eles iriam seguir as recomendações do governo americano ou não, porque se não seguissem, eles seriam eliminados ou até mesmo capturados. Uma das prerrogativas que o governo americano colocou foi que a Venezuela deveria se afastar da China.
A gente pode associar também ao que os Estados Unidos fez no Panamá, em que obrigou o governo panamenho a afastar, por exemplo, empresas de Hong Kong que atuavam no canal do Panamá, restringir a atuação dos chineses, dar preferência para a navegação comercial por parte de embarcações americanas e, além disso, usar o canal do Panamá para exercícios militares americanos quando os Estados Unidos acharem mais convenientes. Ou seja, percebam, não é os Estados Unidos diretamente lutando contra os chineses, mas é os Estados Unidos agindo em aliados da China, em países que exportam petróleo para a China, em países que mantêm investimentos chineses. Isso é a tática de coerção dos americanos. Depois ele falou, tá? Isso está escrito na própria carta. Defenderemos ativa e determinadamente os interesses da América, América é como eles chamam os Estados Unidos, né? Em todo o hemisfério ocidental. Garantiremos o acesso militar e comercial dos Estados Unidos a terrenos estratégicos, especialmente ao Canal do Panamá, isso já foi conquistado, ao Golfo da América. Lembrando que Golfo da América é o Golfo do México, ele até cogitou chamar de Golfo do Trump, só que ele achou que a oposição não ia gostar muito, porque será, né? Mas é o que eu falo, né? O Golfo da América ou o Golfo do México é uma posição estratégica para eles também. Aliás, até por isso também, nós temos Cuba está passando por grandes dificuldades, a Havana está completamente no escuro nesse momento, e houve uma pressão muito grande para que a Venezuela deixasse de exportar petróleo para Cuba. O México também, da Claudia Sheinbaum, não está mais exportando seu petróleo para os cubanos. E Cuba, que já tem dificuldades administrativas, já tem dificuldades econômicas, e que dependia da importação desse petróleo, é claro que tende a sofrer bastante. Tanto que o governo Trump colocou que até a metade do ano, a ideia é que Miguel Dias-Canel, sucessor ali, né, do Fidel Castro, Raul Castro, também saia do poder. E também da Groenlândia. Forneceremos opções militares para Trump agir contra narcoterroristas onde é que eles estejam. Percebe que, para dar um certo ar de legitimidade, os Estados Unidos colocam que a sua atuação é única e exclusivamente contra os narcoterroristas. A gente percebe, por exemplo, que o governo Trump está pressionando o governo boliviano, agora de Rodrigo Paz, para investir numa investigação contra espiões iranianos do Hezbollah que possam atuar naquelas posições. Já fez obrigações similares com o Equador, com a Argentina, com o Paraguai, colocando que existem interesses estrangeiros, interesses escusos, que compactuam com o narcotráfico, e quem agir dessa maneira pode ser alvo de algum tipo de operação americana. Tanto que eles colocaram que eles vão se envolver com boa-fé com nossos vizinhos, do Canadá até a América do Sul. Dá para perceber, galera, que boa-fé não é exatamente o nome que você tem que chamar a relação entre Estados Unidos e Canadá. O Canadá foi desconvidado do Conselho da Paz só porque ousou fechar um acordo com os chineses, tá? Mas garantiremos que eles façam sua parte para defender os interesses comuns. Ou seja, os Estados Unidos falam, quem agir de acordo com os interesses comuns de Estados Unidos e do país, a gente também vai agir de boa fé. Mas quem não agir com esses interesses comuns, segundo o governo americano, onde não o fizerem, estaremos prontos para tomar medidas que promovam o interesse dos Estados Unidos. Ou seja, não é interesse comum coisa nenhuma. É o interesse dos Estados Unidos. O que ele coloca, ó, se você for um governo igual o Javier Milei, igual o Daniel Noboa, igual o Penha no Paraguai, governos que são alinhados com os interesses americanos, a gente vai promover uma boa cooperação, se você agir de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Agora, onde isso não acontecer, nós, americanos, tomaremos medidas efetivas para que as práticas que interessem aos Estados Unidos sejam tomadas. Termina falando que, após anos de negligência, o Departamento de Guerra restaurará a supremacia militar dos Estados Unidos no Ocidente. Usaremos essa supremacia para proteger a nossa pátria e o nosso acesso a territórios estratégicos. E aqui eu quero deixar bem claro, território estratégico é uma coisa extremamente abrangente. Por quê? Vamos pegar o caso do Brasil, acredito que a maior parte que esteja me assistindo seja, claro, né, brasileiro. O Brasil é um território estratégico para os Estados Unidos? Se os Estados Unidos colocam que a América Latina é a região mais estratégica, o Pete Hegseth colocando o quintal dos Estados Unidos, o próprio documento de segurança nacional falando de retomar o protagonismo e a soberania militar na América Latina, o Brasil é
É o país com a maior extensão territorial, é o país mais populoso, é o país que tem o maior PIB e é o país politicamente, geopoliticamente mais influente. É o país que tem muitos recursos naturais. Seja, por exemplo, no nosso litoral, na nossa Amazônia Azul, com recursos biológicos, com gás natural, com petróleo. Seja, por exemplo, na Amazônia, com recursos hídricos abundantes, com muito ouro, com muito ferro, recursos minerais metálicos, um potencial biológico gigantesco. Cara, o Brasil é assim, tudo que você imaginar de recurso natural, excetuando o carvão. Carvão mineral a gente é meio fraquinho, né? Mas isso também os americanos têm de sobra, então sem maiores problemas. O Brasil tem de recurso. As terras raras, pô, agora, tão essencial para a estratégia militar, tecnológica dos Estados Unidos. Quem garante que os americanos não podem colocar, por exemplo, nossa, o Brasil está se alinhando com os chineses, e esse alinhamento entre Brasil e China compromete o acesso dos Estados Unidos aos minerais estratégicos, às terras raras, já que 90% do processamento está na China e o Brasil, que é a segunda maior reserva, também tem um alinhamento com os chineses, a gente pode ficar sem esses minerais. Isso compromete a segurança nacional dos Estados Unidos. Os americanos, por exemplo, participaram da construção ou da elaboração ou da manutenção, por exemplo, de bases militares, a base de Natal, por exemplo, durante a Guerra Fria. E aí, será que eles não podem alegar algum tipo de ligação histórica e falar, não, essa base aqui é minha? Como assim? O Brasil, a gente ajudou o Brasil durante a Guerra Fria, e agora eles estão agindo contra nós, indo contra os interesses americanos? Cuidado, galera, tá? Cuidado. A gente tende, e eu falaria exatamente a mesma coisa se fosse China, se fosse Rússia e tal. A gente tende a pensar com as nossas paixões, porque, eventualmente eu sou mais de direita, então o Trump, por exemplo, que é um cara também mais à direita, está combatendo a esquerda na América Latina, pô, então eu vou gostar desse cara. Cara, independente, se fosse a China que estaria lutando contra a direita na América Latina, eu falaria exatamente a mesma coisa, porque está ferindo a soberania da América Latina. Se nesse momento compactua com seus interesses políticos, cuidado, porque no segundo momento pode não exatamente compactuar. A própria ação que os Estados Unidos tiveram na Venezuela mostra que o interesse deles não é exatamente combater esquerda ou direita. Se for esquerda ou direita e tiver alinhamento com os Estados Unidos, estamos juntos, sem maiores problemas. O interesse dos Estados Unidos é ter governo subordinado aos seus próprios interesses. E o Brasil, que na semana passada telefonou para a China, telefonou para a Índia, promete organizar, não participar do Conselho da Paz, mas fazer uma reforma da ONU, alegando que os Estados Unidos estão querendo criar uma ONU paralela, o Brasil pode estar seriamente comprometendo, por exemplo, os interesses americanos. Por que não o Brasil ser um possível alvo de uma ação americana? Isso está no documento de estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Eles complementam falando que também vai impedir que adversários posicionem forças ou capacidades ameaçadoras em nosso hemisfério, chamou o Ocidente de hemisfério dos Estados Unidos. E o que seria posicionar, por exemplo, presenças ameaçadoras? Se o Brasil, por exemplo, resolver ter uma parceria militar estratégica com a China, isso é uma presença ameaçadora? Então, os Estados Unidos que tem que decidir com quem o Brasil pode ter parceria militar. Se o Brasil quiser ter parceria militar com um país que não tenha boas relações com os Estados Unidos, não pode, porque os americanos não deixam. Cara, de novo, hein? Cuidado para suas paixões não comprometerem a sua capacidade de raciocínio, hein? Se você apoia esse tipo de coisa. Além disso, coloca que esse é o corolário Trump à doutrina Monroe, uma restauração sensata e eficaz de poder e das prerrogativas americanas nesse hemisfério, em consonância com os interesses dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia de um corolário Trump e de fazendo uma espécie de revisita, né, o corolário Roosevelt, por exemplo, e a doutrina Monroe, América para os americanos, que é a ideia que os Estados Unidos no passado perceberam o quão estratégico era a América e conseguiram evitar que os franceses, os espanhóis, os ingleses estabelecessem negócios, seja com a guerra hispano-americana, seja financiando golpes militares, por exemplo, na América Latina, aí afastando a presença soviética, mas que eles foram perdendo essa capacidade ao longo do século XX, principalmente século XXI, e que chegou a hora do Trump retomar esse protagonismo e colocar a sua supremacia na América Latina. O documento fala em 3 eixos para defender os interesses nacionais americanos, que é garantir a segurança da fronteira. E, cara, não acho que seja ruim. De fato, a gente já discutiu bastante no vídeo, né? Que o combate aos imigrantes indocumentados, principalmente aqueles que tenham cometido algum tipo de ilicitude. O Biden e a Kamala Harris mandaram muito mal, deixaram a fronteira extremamente permeável. Foi um dos motivos que fez com que eles perdessem, por exemplo, o processo eleitoral.
A questão, por exemplo, eles também colocam, né, no documento, o combate ao narcoterrorismo. Ah, entendi, então o professor apoia o narcoterrorismo. Não apoio, né? Claro que deve ser combatido. E se os Estados Unidos oferecem inteligência para combater, apoio financeiro e logístico, é sensacional, pô, que seja, tá? Que seja. Então, vai cooperar com o México, vai cooperar com a América Central, vai cooperar até com o Brasil também, que tem atuação de grupos, né, como o PC, o C, enfim, sabe o que eu tô falando? Com o Equador também teve um aumento crescente, com o Paraguai, com a Argentina, cara, qualquer país que tenha coordenação para combater atividades ilícitas, sensacional. Se os americanos não ferissem a soberania dos países ou a utilizassem isso para outros objetivos escusos, que eu acho que é o que está acontecendo. E também fala em garantir terrenos estratégicos no hemisfério ocidental. Ah, professor, mas os americanos não podem querer, por exemplo, ter acesso ao Canal do Panamá? Não podem querer ter acesso, sei lá, à Groenlândia? Não podem querer ter acesso ao Golfo do México, como eles acham estratégico? Acho que pode. Mas a questão é como ter isso. Se for numa relação ganha-ganha, ou sei lá, Groenlândia, é o seguinte, ó, eu te pago determinada quantia, você vai me dar acesso, por exemplo, a determinadas bases militares. Cara, a Dinamarca não ia aceitar isso? Para, né? O canal do Panamá, pô, quantas empresas aqui de Hong Kong estão pagando? Pô, só isso? Eu, americano, vou lá, pago mais, consigo aumentar minha presença militar. Pô, de deixar eu fazer exercícios militares aqui, a gente oferece, por exemplo, acesso vantajosos a alguns mercados, aumenta as importações de determinados produtos. Isso é uma coisa, uma relação ganha-ganha. Agora, com ameaça militar, ah, não, não, se não fizer, não representa os interesses, eu posso ir lá, ações contundentes para tirar o governo. Eu acho que representa uma ameaça à nossa segurança nacional. E você, galera, concorda com a opinião? Deixa aí nos comentários, quero saber o que você pensa sobre o assunto. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.